Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, o xadrez, a atividade do xadrez pode trazer inúmeros benefícios para as pessoas, né? Vai ter melhoras em concentração, vai desenvolver o raciocínio lógico, vai desenvolver questões de disciplina, autocontrole, né? Uma série de benefícios pode trazer. Mas um benefício que raramente a gente vê acontecer, mas realmente aconteceu, é que o xadrez pode salvar uma vida. E aqui a gente tem então a história de Osip Bernstein. O Osip Bernstein nasceu no Império Russo e ele ganhou, ele era um grande jogador de xadrez, um excelente jogador de xadrez, e com o surgimento da FIDE, em 1950 ele ganhou, foi um daqueles que ganhou o título de grande mestre, um dos primeiros grandes mestres aí da história do xadrez. E ficou conhecido então no Império Russo como um excelente jogador. Ele se formou como advogado e ele trabalhava defendendo os bancos e defendendo a realeza em questões financeiras, né? Então ele era um advogado que atuava com isso, tá? E aí, durante a Revolução do Império Russo, o que aconteceu? A ordem que foi dada quando teve a Revolução era realmente acabar com todas as pessoas que ajudavam no capitalismo, eliminar realmente pessoas importantes envolvidas aí, principalmente com bancos, com banqueiros e tudo mais. E a ordem foi dada, o Osip Bernstein foi capturado e ele, acusado, portanto, né, de ser um dos envolvidos, ele ajudava os bancos, ele defendia os bancos, né, como advogado, então ele era uma das pessoas que sustentaria o capitalismo e estava então na lista de execução. Ele foi capturado pela polícia secreta dos bolcheviques e ele seria então fuzilado pelo esquadrão de tiro. A data estava marcada, tudo certinho, e no dia então da sua execução ele já estava lá pronto para ele e todos os outros ali ajoelhados em fila, pronto para serem executados, quando o oficial pegou a lista, leu ali as pessoas que estariam sendo executadas naquela manhã, e ele se deparou, então leu, reconheceu o nome ali de Osip Bernstein. Ele falou, não é possível. Aí ele foi lá e falou, espera um pouco, cadê, quem é o Osip Bernstein? E aí trouxeram ele, ele falou, olha, você é realmente o jogador de xadrez, Osip Bernstein? E ele falou, sim, sou eu. Ele falou, olha, você pode estar mentindo. Ele não se convenceu e falou, vamos jogar uma partida. E agora é o seguinte, se você vencer, você tá livre, você não vai ser fuzilado. E se você perder então ou empatar, né, você sabe o que vai acontecer, vai levar tiro, né? E aí o Osip Bernstein facilmente venceu a partida, sendo um grande mestre, e ele teve então sua vida poupada nesse episódio, né? Muito interessante. E mais um episódio interessante é da partida que eu vou mostrar hoje para vocês. Aqui o Osip Bernstein já com 72 anos de idade. Ele tá na semifinal do torneio de candidatos e o Najdorf aqui então tá jogando de negras. O Najdorf ficou bastante ofendido, tá? Ele tava com 40 anos de idade, 30 anos mais novo, portanto, do que o Osip Bernstein, e ele foi lá conversar com a organização do torneio e falar, puxa vida, né? Não tá certo, né? Eu ter que enfrentar, pra mim é uma ofensa eu ter que enfrentar um jogador de 72 anos, um jogador tão mais velho, e não é justo, né? As forças são bem diferentes. Ele quis dizer que ele ganharia fácil daquele senhor, né? E vamos dar uma olhada nessa partida então. O Osip Bernstein de brancas aqui abre com D4, peão da dama. Temos cavalo F6 aqui pelo Najdorf, Miguel Najdorf. C4, D6, cavalo C3, cavalo de bem em D7, E4, E5, cavalo em F3, G6, D toma E5, D toma E5, bispo E2, lances de desenvolvimento por enquanto, C6, roque, dama C7, H3, cavalo aqui em C5, dama C2, protegendo aqui E4, estava atacado duas vezes, e aqui cavalo em H5. O Najdorf parte para essa ideia aí de repente colocar, né, liberar o peão de F, enfim, partir para um ataque. A partida segue aqui com torre 1, tranquilamente, cavalo aqui em E6 e agora a casa de F4 aqui está sendo olhada também pelo Najdorf. E aqui o Osip Bernstein continua desenvolvendo com bispo em E3, bispo em E7, a torre de A em D1, então já não permitindo aqui ideias como grande roque imediatamente. E depois de roque, então, bispo aqui em F1. Cavalo de H aqui em G7, provavelmente fortalecendo aqui ideias de F5. E aqui A3, então, pelo Osip Bernstein e F5 pelo Najdorf. B4, então, da mesma forma que o Najdorf está atacando na ala do rei, o Bernstein segue com seu desenvolvimento aí na ala da dama. E o Najdorf, tranquilo, continua aí com seu ataque, bastante confiante de que
tá tudo sob controle, né? F4 então, fazendo o bispo recuar, o bispo vem para C1. E agora bispo aqui em F6. Colocando o bispo aqui, protegendo também o peão. Esse bispo vai vir para B2, né? Então já... E também liberando a dama para possivelmente seguir para a ala do rei para um ataque, né? E aqui o Osip continua com C5 e esse lance é muito bom, porque ele ativa agora o bispo aí de casas claras, né? O Najdorf continua com seu ataque, claro, G5, ele quer acabar o jogo o quanto antes. A partida segue aqui com o bispo C4, cravando aí o cavalo, rei H8, tirando o rei da cravada, e bispo B2. Veja como o Osip não tentou nada genial até agora, ele simplesmente desenvolveu suas peças, mas foi muito bem sucedido em construir uma cadeia forte aqui, ganhando bastante espaço na ala da dama. Colocou o bispo numa excelente casa, o bispo de casas escuras também está numa excelente diagonal. Torre dominando aqui coluna aberta, né? As torres conectadas, a dama em C2. Veja como até agora o Osip Bernstein está jogando ali de forma impecável, né? Mas tenho certeza que o Najdorf nessa hora continua aí, jogou um H5 ali, né? Continua com seu ataque, né? E agora, o que ele não esperava era o próximo lance aqui do Osip Bernstein. Se você até quiser dar pausa e encontrar aí como você jogaria contra o Najdorf, né? Provavelmente o Najdorf aqui já estava se sentindo vencedor, né? Porque afinal de contas ele está ameaçando o G4, a dama depois vai passar para a ala do rei, né? Enfim, vai poder jogar aqui dama em H6, a torre para H7 depois, enfim, dá checkmate, mais alguns lances aí, o Najdorf acredito que vai dar checkmate, né? E eu espero que você tenha encontrado aí o lance então do Osip Bernstein, que foi o lance cavalo D5, esse cavalo aí do velho Osip, né? Não estava nos planos do Najdorf, e esse cavalo mostra, né? Tá mostrando aí que esse senhor aí deve ser respeitado. Bom, o que ele tá fazendo aqui, né? Ele tá atacando a dama e tá atacando o defensor G5, né? Então aqui é muito difícil você recusar aqui esse cavalo, esse sacrifício, né? Se você jogar um lance como dama F7, simplesmente cavalo toma, e depois de dama toma, cavalo toma aqui em E5, ganha um peão, e mais do que isso, né? Tá trazendo peças aí pro ataque, a posição seria vencedora aqui, né? Tem várias ameaças na posição, teria que continuar aqui com rei H7, provavelmente, e aqui cavalo toma C6, seria possível abrindo um ataque descoberto sobre a dama, dama F7, cavalo E5, dama E7, torre D6, seria uma posição fantástica aqui para o Osip Bernstein. Ele não teria dificuldades em vencer uma posição como essa. Então, cavalo D5 é um cavalo que não dá para ser recusado, né? A partida segue com C, toma D5, E toma aqui em D5 e agora o Osip tem um peão passado perigosíssimo aqui na posição, né? A partida segue com cavalo D4, propondo aí algumas trocas, né? Forçando aqui praticamente troca. E depois de cavalo toma E4, E toma D4. Aqui o Bernstein continua com D6, atacando a dama. A dama vem para D7, não tem muitas casas, né? Veja a influência aqui, a força desse bispo nessa posição. Tá tirando a casa de F7 da dama, tá tirando a casa de G8 do rei. Esse bispo é um verdadeiro monstro aí na posição. Dama D7 foi jogado. E agora mais uma vez o velho Osip aqui mostra a que veio, né? E responde aí à altura a insatisfação do Najdorf de ter que jogar contra um senhor de 72 anos, né? E aqui o Osip então continua... Até aqui o Najdorf tá falando, esse senhor achou aí uma posição, vai ver que ele nem viu que cavalo D5 perdia o cavalo, né? E aqui o Osip... Claro que não, gente, tô exagerando, o Osip era um grande mestre, né? Mas eu tô exagerando. Mas aqui o Najdorf, ele tava realmente... Essa situação aconteceu, tava ofendido de ter que jogar contra ele, né? E o Osip continua aqui de forma fantástica, com torre toma em D4, entregando agora mais uma possibilidade de ganho material aqui para o Najdorf. A verdade é que essa torre não pode ser capturada aí, porque aí esse par de bispos aqui nessa posição ficaria monstruosa. A casa de E7 estaria liberada também para a torre, né? Por exemplo aqui, tá? Não foi jogado bispo toma D4, mas depois de bispo toma D4, dama C6, por exemplo. Bom, dama C6 vai levar checkmate, sequência de checkmate daqui a pouco, tá? E não tem muito como as pretas evitarem aqui a entrada da torre na sétima, né? E o cavalo tá cravado e tudo mais. Uma posição vencedora aqui para as brancas. Rafael, por que é checkmate lá? Dama C6, leva bispo, toma aqui em G7. E depois de rei, a torre entrando na sétima. E a dama pegando aqui essa diagonal, o bispo pegando a outra diagonal. Dama C3, cheque. Aqui tem sequência de checkmate em mais dois lances com bispo D3 e bispo toma em E4, tá? Então, veja a força do lance torre toma D4 aqui. A partida seguiu com F3 e agora a torre de D em E4. Dama aqui em F5 protegendo o bispo.
G4 então atacando a dama. O Osp continua de forma precisa aqui. Depois de H toma G4, H toma G4, a dama tá atacada, dama G6. E agora mais um lance fantástico aqui do Osp. É um lance fantástico atrás do outro. O Najdorf tem que apagar a língua mesmo, morder a língua aí, porque depois de torre E8, então foi o lance jogado aqui pelo Osp, abrindo um ataque descoberto aqui na dama, né? E na verdade deixando aqui a dama também. Enfim, o cavalo não pode capturar a torre se não cai a dama, e se capturar a dama aqui, a sequência seria torre toma aqui em F8, rei H7 forçado, bispo G8 cheque, rei H6 aqui, torre toma em F6, veja que sequência mortal, né? E agora a dama teria que voltar aqui para G6. E aí seria realmente muito material a mais aqui para o Osp, né? Torre toma, rei toma, torre aqui entrando em E7, né? Então essa posição aqui seria... Espera aí. A minha Siri acordou aqui. Já desliguei o celular. Então aqui torre E7 seria um lance vencedor, né? Então não teria como aí continuar nessa posição. Então veja que fantástico o lance torre E8 aqui do Osp. Ele não para, tá esnobando aqui, né? Tá esbanjando, deixando a dama não pode ser capturada. A torre também não pode ser capturada porque a dama tá sobre ataque. Então aqui o Najdorf ainda vai para um recurso interessante com o bispo F5. Tudo bem que tá aqui na cara do peão. G toma F5 seria um excelente lance, inclusive. Mas o Osp não se confunde aí, continua com o melhor lance, que é torre toma em A8, deixando aqui mais uma vez a dama. Ele tá snobando, né? E essa dama não pode ser capturada de novo, porque esse bispo toma a dama, torre toma em F8 cheque, e depois de rei H7, bispo toma em F6, e essa posição aqui já é muito melhor, né? A ameaça aqui de torre entrando também na sétima, não tem como evitar essa ameaça. Esse cavalo vai ser perdido, a dama vai ser perdida, é muito material a mais, né? Por isso que depois de torre toma em A8, a partida seguiu com torre toma em A8, e agora sim, G toma em F5, e se for ver aí, o material tá quase igual, né? O Osp já tá com 2 peões a mais. Só que ele tem um peão passado muito forte, bispos ativos, né? Coluna dominada. Vamos ver como segue a partida. Dama H5. E agora, mais um lance muito forte aqui do Osp. Ele continua com todo o seu charme aí, com torre E4. E depois de dama H3, o Najdorf falando, não é possível, deixa eu dar checkmate aqui. Tranquilamente, bispo F1, né? Defendendo o checkmate, atacando a dama. E depois de dama toma em F5, mais um lance sensacional do Osip aqui contra o Najdorf. Essa partida é linda demais. E ele continua aqui de forma genial. Para mim é uma partida imortal. Com torre H4 cheque, né? Você fala o seguinte, poxa, legal, tá abrindo um ataque descoberto aqui sobre a dama. Mas a dama tá defendida, né? Qual que é a ideia aqui? Tá entregando uma torre pura, né? Vamos ver. Depois de G toma H4, dama toma em F5, cavalo toma em F5, o bispo aqui tá desprotegido. Bispo toma em F6... né? Cheque, rei G8. Poxa, Rafael, mas agora ele tem aí um par de bispos contra torre e cavalo, né? As pretas vão ganhar. Eu acho que não deu muito certo. Todas essas combinações foram muito bonitas, mas não foram vencedoras. Então não adianta ser bonita e não vencer, né? Aqui o Osp faz um lance e o Najdorf abandona a partida. Ele faz o lance D7. Toda a combinação dele era assim, vencedora. Depois de D7 não tem mais como segurar aí a promoção desse peão, né? Ou então a perda de muito material. O bispo está apoiando aqui a subida do peão e o cavalo não pode fazer nada para evitar isso, né? Então vai perder muito material. Provavelmente aqui teria que jogar rei F8 ou rei F7, tanto faz. Ia promover aqui, ia ficar com uma peça a mais, né? E um final vencedor aqui, com certeza, para o Osip Bernstein. Então, uma partida incrível, uma história fantástica do Osip Bernstein, como o xadrez pôde salvar a vida dele e como ele respondeu aí pro Najdorf em relação a toda a sua ofensa de ter que jogar contra um senhor de 72 anos. Pessoal, se você gostou do vídeo, dá sua curtida. Se você acompanha o canal, gosta dos vídeos, inscreva-se aí no canal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!